Eu sou Carlos Barreto, mais conhecido como Carlinho da banda. Sou um dos fundadores da banda marcial Heitor Villa-Lobos. Eu me sinto muito saudoso aqui nesse espaço, porque foi aqui que tudo começou. Aqui bem na minha frente, onde é a cantina da escola, hoje era a sala da banda. Em 1991, dia 26 de junho, a gente reuniu 23 jovens aqui que não sabia nada de música, nunca tinha visto um instrumento na vida, mas com o sonho de formar uma banda marcial aqui na escola. Nos reunimos, nos fortalecemos nesse intuito e fomos para a rua pedir, porque não tinha nada, a não ser só a vontade. Nesse decorrer de rifa todo dia, bingo todo dia, 8 horas por dia aqui na escola, a gente ficou com as dúvidas, que era, primeiro, qual seria o nome da banda? A escola já tinha tido uma banda que se chamava Banda da Escola João Pessoa Guerra. E a gente queria fazer uma coisa nova. Então, fez um sorteio. O pessoal sugeriu os nomes, que era Policarpo Lira Filho, Heitor Villa-Lobos e, se eu não me engano, Amadeus Mozart. E a mais votada foi o nome Heitor Villa-Lobos. No momento a gente não sabia por quê, depois de tanto tempo a gente sabe, né? Porque hoje nós somos a banda que mais criou em tudo de banda em Pernambuco, no Brasil. A gente sempre foi uma audácia fardada. Então, Heitor Villa-Lobos, para que a gente consiga identificar isso, Heitor Villa-Lobos foi à França levar o trenzinho caipira e foi vaiado por todo um teatro lá na França, quando ele apresentou o trenzinho caipira. E a esposa dele chegou e disse, chorando em plantos, e ele tranquilo, na boa. Ela perguntou, mas você é muito frio, você depois de ter vaiado por esse pessoal todo? E ele disse, fica tranquilo, eles só não estão prontos pra gente. E ele voltou um ano depois e foi aplaudido de pé com a mesma música no mesmo lugar. Então, realmente, eles não estavam prontos. E muita gente não estava pronto pra gente. Então, Heitor Villa-Lobos sempre foi esse desbravar de tudo que a gente fez, foi na luta, na garra, na força. É por isso que é humildade e fé, força, garra e determinação. Heitor Villa-Lobos quer dizer isso e a gente chegou a esse nome por causa disso aí, querendo fazer uma relação com Heitor Villa-Lobos e vamos dizer assim, esse pioneirismo dele na música. Os primeiros líderes da Heitor Villa-Lobos foi Israel, ele era o presidente do Grêmio da escola no tempo, e um aluno chamado Antônio Carlos da Silva, que foi o nosso primeiro regente, né? Não tinha assim todos os conhecimentos musicais, e no caso um regente teria que ter para estar à frente da Heitor Villa-Lobos hoje, mas ele era um trator. Israel era a tranquilidade, a paciência, a parte política da banda, e ele era a garra, a pegada. Ele sempre foi aquele cara que conseguiu fazer a gente se doar. A gente era um grupo de jovens sustentado pelos pais, que não tinha emprego, não tinha dinheiro, não tinha nada, a gente só tinha uma vontade. Israel sempre, ele era aquele cara que fazia a gente pensar e armava estratégias. E Antônio Carlos é aquele cara que fazia, vamos, né? Ele fez um trabalho com a gente que, se ele dissesse assim, vamos ali naquele abismo e dar uns flecheiros aí, é pela banda a gente dá agora. Então, esses dois foram os principais, foram os líderes que a gente teve no primeiro momento. A banda marcial Heitor Villa-Lobos, que não tinha esse nome, ela foi criada quando eu assumi o Grêmio Estudantil, em 1991, aqui de João Pessoa Guerra. E a professora, então, que tomava conta de alguns setores culturais, me apresentou aqui a sala da banda, né? Que tinha uma sala que poderia ser a sala da banda, mas que nada existia, né? Existiam alguns instrumentos, tipo corneta, tudo mega ultrapassado. E aí me veio, sei lá, um espírito assim de aventureiro, e me veio a ideia de, então, chamar algumas pessoas para fazer parte dessa loucura, né, de criar uma banda há 33 anos atrás, uma banda que estava há 20 anos parada. Aí, então, foi criado, assim, de forma aleatória. Chamamos pessoas que não entendiam nada de banda, que não sabia bem o que fazer. Eu também não sabia. Nunca tinha trabalhado com banda marcial, só tinha feito parte de uma banda na minha infância. Mas assim mesmo, como eu já tinha mais de 30 anos de idade, já era casado, tinha uma certa experiência, digo, vamos fazer então. Daí convidei algumas pessoas e no dia 26 de junho, há 33 anos atrás, começamos então, um dia após o São João, juntar pessoas, tá? Fui de sala em sala, saí por aí procurando as pessoas que quisessem participar. E para surpresa minha, apareceram muitos alunos. E daí começou a história da banda marcial Heitor Villa-Lobos. Tem determinação, tem garra, tem vontade. Acontece isso que aconteceu com nossa banda. Nós começamos esse trabalho há 3 meses atrás, sem instrumentos,
só com a boa vontade. E hoje estamos com todos esses instrumentos comprados com nosso esforço, com a ajuda da comunidade. No início, as coisas tinham que acontecer tudo muito rapidamente. E eu não conhecia ninguém que trabalhava com banda marcial, não conhecia ninguém que entendesse dessa atividade aqui. Aí alguém, não me lembro quem, veio com a sugestão de trazer uma pessoa de Abril Lima, um jovem chamado Antônio Carlos, que foi o nosso primeiro regente. E que, a princípio, iria começar com a Ordem Unida, da Ordem Unida e tal, e terminou sendo o maestro da banda marcial Heitor Villa-Lobos. Foi o primeiro regente. Foi um cara que trouxe muita inspiração, foi muito importante para o início da banda, a forma que ele tratava os alunos, daquele jeito, um pouco meninão, mas um pouco duro, né? E aquilo ali foi muito bom para o início da banda marcial. Parabéns para a cidade de Igaraçu, ok? Parabéns para vocês que constituíram essa banda tão bonita. Eu estou desde 26 de junho, né? Desde o primeiro dia. E a primeira direção foi feita exatamente nesse primeiro momento. Uma direção totalmente formada por alunos e que levou a banda nos seus primeiros momentos. Sinto-me hoje muito gratificante, porque ter participado da banda foi o pontapé inicial da minha vida, tanto financeira como profissional. Foi lá que tudo começou. Banda marcial, eu entrei lá na intenção de tocar caixa. Fiz teste lá para caixa, aí o nosso maestro Antônio Carlos me reprovou. Reprovou e disse, não, você vai para aquela outra sala lá e vai pegar corneta. Assim, né, porque tinha muita gente para caixa e não tinha quase ninguém para sopro. Aí como ele viu que eu tinha uma certa habilidade, assim, facilidade de aprender, ele me colocou lá para tocar trompete, as cornetas lá, né? Aí fui iniciei nas cornetas, passei para trompete, peguei cornet, peguei flugel. Aí entrou o nosso maestro Eliseu Botelho e me indicou para estudar no Centro de Criatividade Musical. Aí fui pro Centro de Criatividade, fiz o teste, passei, tudo para trompete, tudo para instrumento de sopro. Aí cheguei lá, conheci a psicóloga Amoari, professora do Centro de Criatividade, que me indicou, eu pedi a ela, falei com ela, né, que não estava muito satisfeito não estava desenvolvendo bem o instrumento e queria mudar para percussão. Aí ela olhou para mim e falou, tá bom, deixa eu aparecer vaga que eu vejo como é que eu faço. Aí apareceu a vaga, o meu professor Antônio Barreto, estava vindo da Suíça e estava reassumindo a escola lá. Apareceu uma vaga com ele, aí foi quando eu mudei pra percussão e pronto, aí mudou da água pro vinho. Fiz muita coisa com a banda marcial, fui professor também de percussão da banda marcial, tocava lá, e era professor nessa gestão, agora já era de percussão, já não tinha mais nada a ver com trompete, né? Mas eu tava na percussão, ensinei percussão muito tempo lá na banda marcial e ela foi sempre minha base, eu sempre tava estudando banda marcial, estudava no lugar de banda marcial, estudava no lugar de banda marcial, sempre. Bom, os anos 90 foi a era de plantar árvore mesmo e conseguir fazer ela crescer, né? A gente chegou aqui nessa escola, plantou uma árvore, um galinho, que era esse sentimento. A gente, com 3 meses, a gente conseguiu colocar a banda na rua, na base de rifa, de bingo, de doação da comunidade, porque a gente pegava os instrumentos emprestados de outra banda lá de Paulista, da banda de Samuel, que hoje está com maestro lá em Abril Lima, mas Samuel emprestava os instrumentos do Cônego pra gente. E a gente pegava esses instrumentos, mesmo sem saber tocar muita coisa, mas a gente saía tocando na rua e as meninas da linha de frente junto com o pessoal e junto com a direção ia com a sacolinha batendo nas portas das pessoas, nos comércios e pedindo dinheiro. E isso aí foi que fez a gente conseguir o primeiro recurso para ir comprando os instrumentos. Toda vez que a gente comprava um instrumento, a gente fazia uma festa. De um em um, até conseguir fazer o mínimo
para no dia 27 de setembro de 1991 a gente transformar um sonho em realidade aqui no desfile cívico de Igaraçu, onde a gente tocava pouca coisa, mas o sentimento era de uma vitória muito grande. E a gente desceu aquela ladeira ali com todo mundo chorando, não só a gente, mas o pessoal que estava fora também, porque todo mundo contribuiu. A comunidade, ela se via na gente e a gente se via na comunidade. Então foi assim que a gente conseguiu formar esse primeiro momento, né? A gente recebeu o fardamento de um político da época, que era só um esquente, um blusão com a calça, com a faixa amarela, ela toda azul, e foi pra rua. E esse fardamento já chegou aqui quando a gente já estava formando a fila para ir embora, de camisa branca e calça jeans. A gente nem acreditava que vinha mais, mas quando menos esperou, chegou as caixas aí, a gente vestiu e foi-se embora. Foi muito bom. O trabalho foi enorme. No início, nada no início é fácil. Nada. Quando você vai construir, a gente sabe que começa pela base e é cavando. Então a gente saiu fazendo rifa, íamos de sala em sala vender essas rifas, saíamos no comércio pedindo ajuda aos comerciantes, procurando prefeitura. Só que na prefeitura não se pode simplesmente fazer uma doação aleatoriamente. É muito complicado isso. Não foi fácil esse trato com a prefeitura, e aí eu tive que aprender uma outra maneira. Mas com a sociedade a gente teve uma participação muito forte e que foi fundamental a participação da sociedade, né, aqui do nosso município, que nos ajudou contribuindo financeiramente, comprando nossas rifas, doando dinheiro, tá? Isso foi muito importante para que pudéssemos comprar nossos primeiros instrumentos, porque todo mundo sabe que a banda marcial aqui em Pernambuco, há 33 anos atrás, sempre foi assim. Era como? Dependia totalmente do governo do estado ou de uma prefeitura. Mas como a gente é uma escola estadual, então dependíamos do governo do estado. E as bandas do governo do estado funcionam quando? Uma vez por ano, quando tem um desfile cívico. E a ideia nossa não era essa. A gente queria formar uma escola de música. A gente queria formar alunos, não só para tocar na banda, mas para aprender partitura. E então foi muito difícil o início para se conquistar o que ela conquistou. Parece fácil, mas no início foi muito difícil, porque teve que ter a participação da sociedade, mas ainda era muito pouco. Não dava, porque não tinha como fazer a sociedade participar constantemente. Não é fácil, fica pesado. Bate na casa de alguém, você bate na porta de um comerciante, ele ajuda uma vez, mas 10, 15, não. Então eu tive que ver, né, e mudar a estratégia de como melhorar essa situação, né? Como fazer a banda ficar para muitos e muitos anos e não tocando apenas uma vez por ano. Nos anos 90 ainda, todas essas dificuldades que foram para poder comprar instrumento, farda, ter um regente, quando terminou o primeiro desfile, que foi aquele, né? Todo cachorro pequeno é bonito. Então a gente foi ovacionado e tal. Aí passou esse momento, né? E aquele momento de êxtase. E aí a gente ficou naquela, disse, pronto, e agora? Vai acabar? Porque o maior objetivo tinha sido alcançado. Agora, para manter, como é que a gente vai fazer? O regente já não estava mais com aquela, que ele fazia tudo gratuitamente, estava precisando sobreviver, a vida começou a... E aí Israel disse, não, a gente tem que arrumar um jeito. Então a gente sentou, aí já não era mais aqui, era ali na frente, a salinha pequenininha ali, e decidiu criar, no tempo, a Sociedade Cultural de Igaraçu. Foi a ideia de Israel, que seria uma instituição, né, uma ONG, onde a gente ia brigar para captar recursos para manter a banda vivendo. E assim foi. E a gente conseguiu criar a Sociedade Cultural de Igaraçu e em 1996 a gente conseguiu o primeiro convênio com a Prefeitura de Igaraçu através do ex-prefeito Ives Ribeiro, que ele disse que não ia dar o peixe sim a vara para pescar. Então ele fez esse convênio com a gente, onde a banda recebia um recurso mensal para fazer apresentações para a prefeitura. E com esse recurso a gente mantinha alguma coisa, pagava o regente, que era o principal no tempo, e começou, foi o pontapé inicial. Falar dos anos 90 é difícil, porque os anos 90 foi onde tudo
aconteceu. Nos anos 90 ainda a gente começou a participar de campeonatos. O primeiro campeonato que a gente participou foi em 95. E em 95 a gente foi para o concurso, que era o concurso pernambucano, lá no centro do Recife, e aconteceu coisa interessante nesse concurso. Primeiro, que a gente tinha conseguido o transporte, né? Para sair daqui para Recife. E a banda ensaiou, teve que tocar de instrumento, porque no tempo ela era uma coisa bem doida, assim, porque tinha nego que tocava clarinete com corneta, com cornetão, com trompete, porque quem tivesse o instrumento podia tocar, né? E aí a gente teve que padronizar a banda, deixar ela toda num jeito para poder competir. Teve que o menino tocava clarinete, foi tocar tuba, foi tocar trombone e assim foi. Quando chegou na hora aqui na frente da escola de ir pro concurso, o transporte não veio. E aí a gente levou aquele banho de água fria, porque, né? Só que a banda se reuniu ali e disse, ó, a gente ensaiou que só a gota e a gente tem que chegar nesse negócio. Tá todo mundo junto, estamos juntos, então vamos. E foi nego em cima de caminhão, de carona de bicicleta, de burro, de cavalo, do jeito de ônibus, de carona com os pais. E eu sei que depois de uma hora a gente estava formado na frente do ginásio pernambucano com 100% da banda, cada um indo do seu jeito. E a gente foi para a competição e ficou em 17º lugar. E eu acho que esse título para mim ele é tão importante como o campeonato, a medalha de bronze do campeonato mundial que a gente teve em 2014. Por quê? Porque mostrou quanto era importante a banda para quem estava nela. Você sair, todo mundo sair, não faltar ninguém. Chegar lá e quando terminou a gente comemorou tanto porque ficou em 17º, porque a gente tinha participado. E o mais interessante nesse dia foi que uma pessoa que eu vou falar dela lá na frente, que a banda se divide entre ela, antes dela e depois dela, que se chama o maestro Paulo Lira, ele era o jurado. E ele deu um 0 a gente em harmonia. E quando a gente voltou no ônibus, ele estava sentado lá atrás. E a gente vinha lá na frente falando muito mal dele, né? E ele escutou, quando a gente viu, aí olhou para trás, ficou todo mundo... E depois, quando ele chegou na banda, a gente conversou com ele sobre isso e ele disse... Eu não podia fazer nada, vocês mereceram 0. Agora, hoje vocês não mereceriam mais. Então eu teria que ser justo, eu não poderia... Se eu tivesse dado uma nota que vocês não merecessem, talvez hoje esse trabalho não existisse e eu não estaria chegando aqui agora. Então isso pra mim foi... Então, anos 90, nasce a banda, nasce a Associação Pro Cidadania, a gente começa a competir e no finalzinho dos anos 90 e 99, chega o maestro Paulo Lira na banda que faz assim, ó. E aí a gente já tinha participado de vários campeonatos, nunca passava de terceiro. Então quando o velho chegou aqui, ele olhou para a banda assim, acho que ele teve até vontade de correr, mas não correu e a gente foi campeão em 2000 pela primeira vez. Que o maestro Paulo Lira, ele trouxe um outro jeito para a banda, um outro jeito musical. Ele transformou, eu sempre dizia, ele transformou a banda marcial em banda de música. Foi o que o maestro Paulo Lira fez. Com a musicalidade, não foi à toa que a banda marcial foi campeã brasileira, competindo com o Rio, com São Paulo, com grandes bandas, chegavam lá com uma carreta só de instrumentos musicais e outra só de fardamento, e vários ônibus cheios de componentes. E quem trouxe o prêmio foi a banda marcial Heitor Villa-Lobos.